Amados, como disse, eu quero estar compartilhando com vocês sobre Lucas, sobre oração, e eu peço para que a gente abra em Lucas 18. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos estar lendo do verso 1 ao verso 14. Uma vez mais, para aqueles que chegaram depois, eu quero pedir, compartilhe aí, se você deseja, a live, porque aí alcança os teus amigos que não são amigos da igreja, né? Do Facebook da igreja. Lucas 18, a partir do versículo 1, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar. Já preste atenção nisso. Devia é uma necessidade, devia é algo imprescindível, é um dever, temos que cumprir. Então, para que eles deviam orar. Então, orar, além de tudo e qualquer coisa, também é um dever. Orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Se ele fala nunca desanimar, é porque às vezes nós vamos dizer, né, as orações não estão sendo respondidas, o Senhor esqueceu de mim, né? Muitas das vezes nós cristãos falamos isso: o Senhor esqueceu de mim, minha oração não está passando do teto, essas coisas todas. Mas aqui ele está falando que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens. Isso é um juiz falando, um juiz que não estava querendo atender uma viúva. Ele está dizendo agora: ainda que eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça. Então, olha só, ele estava se negando a fazer justiça. E o que ela pleiteava era algo que era justo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Lembra? Nunca desanimar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai continuamente, orai sem cessar. Aí ele está dizendo aqui que clamam a ele dia e noite. Continuará fazendo-o esperar? Eu digo a vocês: ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa pergunta, eu tenho falado sobre fé há já algum tempo, principalmente com o pessoal de Comendador Soares, nesses últimos dias eu tenho falado, e essa fé que não desanima, essa fé que transcende, essa fé que permanece obediente, porque isso é demonstração de fé. Quando nós cremos no Senhor e o obedecemos, aí está a fé, e não é só essa fé que é para receber. É sobre isso que eu quero falar hoje. E aí ele está perguntando aqui: você vai desanimar, vai desistir, vai virar as costas? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões. Ele falando sobre os outros homens, né? Ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado.
Amados, eu não tenho dúvida do que eu vou dizer, do que eu vou afirmar agora. A maior parte das vezes que nós oramos, ou o nosso maior entendimento sobre oração, é alguém que chega diante de Deus e lhe pede. Chega diante de Deus para pedir, e aí os versículos que mais conhecemos, né? Por exemplo, Mateus 7:7, que vai falar: pedir, pedir, dar-se-vos-á, batei, batei, se abre-vos-á, buscais e encontrareis. Enfim, esses versículos de pedir é o que nós mais conhecemos, como um versículo de Jeremias que eu usei no começo, na hora da oração: os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Nós conhecemos muito esses versículos porque eles nos dão a ideia de que orar é pedir ao Senhor. É óbvio que orar também é pedir ao Senhor. A Bíblia inúmeras vezes vai nos mostrar isso, como esses que eu já citei, como Pedro vai dizer, como Tiago vai dizer, que as nossas orações têm que estar diante de Deus, nossa com súplica, com adoração, com ações de graça, né? Os próprios versículos de Tiago, de Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Enfim, são vários os versículos que nos mostram que Deus é galardoador daqueles que o buscam, como está em Hebreus 11. E nós sabemos que esse é nosso Deus, que não nos desampara, que tem todo o poder nas mãos para ministrar a cura, como a gente está louvando a Deus pela vida do nosso irmão Jonas, né? Mas eu quero também te convidar a, como eu disse no começo, eu não vou falar sobre tudo que, na minha visão, abrange a oração, tendo a Bíblia como base, mas eu quero falar de alguns tópicos que às vezes nós não atentamos para uma vida de oração. Orar, além de ser um dever, como lemos aqui, a gente encontra Jesus orando. Há pessoas que falam assim: poxa, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, para que eu vou orar a Deus se Ele sabe de todas as coisas? E a gente encontra o próprio Senhor Jesus orando. Inclusive, uma das passagens que mais me marca, porque a gente conhece muito que Jesus foi ao monte para orar, Jesus passou por outro lado do mar para poder ficar sozinho e orar. Ainda que a gente tenha um montão de passagens assim, eu gosto quando ele vai ressuscitar o Lázaro, em João 11, e ele vai e diz: Senhor, ele ora ao Pai, né? Pai, graças te dou, porque sempre me ouves, e eu digo isso não tanto por mim, mas por causa dessa tão grande testemunha que aqui está, para que eles saibam que nós somos um e que o Senhor nos ouve. Jesus orando para mostrar ao povo que tem que orar ao Pai e que o Pai ouve. Jesus, inúmeras vezes, ele ensina a orar, como nesse momento, né? Ele é o exemplo de alguém que, mesmo sabendo que o Senhor sabe de tudo, ele é aquele que orava para dizer também que orar é ter comunhão com Deus. Porque, preste atenção, Deus sabe de tudo, mas eu e você não sabemos de nada. Ah, pastor, não é bem assim, como é dizer que eu não sei de nada? Eu imagino na virada de 2019 para 2020, quantas pessoas que fizeram planos e oraram, inclusive, em cima desses planos para 2020, e vem um vírus e muda com o plano de todo mundo, muda com o plano de pessoas individuais, muda o plano de famílias, muda o plano de uma nação, porque não sabemos de fato, nós planejamos, e isso é lindo, né? O coração do homem faz os planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. Quer dizer, fazer planos compete a nós, mas uma das coisas que nos faz orar é nos levar a ter intimidade com Deus. Por isso que vai dizer que também chamamos o Senhor de Abba, de Pai, de Paizinho. A oração, ela mais do que pedir, ela teria que nos nossos corações ser um veículo que o Senhor nos outorgou através de Jesus Cristo, nesse caminho que Ele nos deu através de Jesus Cristo. A oração teria que ter em nós a provocação, o desejo
de podermos falar com Deus, o Criador de todas as coisas, esse que é Senhor e soberano, mas que nós chamamos também de Pai. A oração, ela tinha que em nosso coração nascer com esse desejo de dizer assim, eu vou falar com o Pai e desejo que o Pai também fale comigo, eu desejo ouvi-lo, eu desejo conhecer a sua voz, eu desejo que ele se revele a mim. Amados, é tão bacana quando a gente ama alguém, né, e a gente passa a ter relacionamento de amizade, de companheirismo, de troca de ideias com esse alguém. Tu começas a conhecer os gostos desse alguém, como esse alguém pensa. E quando é alguém que amamos, isso alegra demais o nosso coração. Às vezes o emprego que a pessoa tem, ela consegue, né, ter algum tipo de relacionamento com o patrão, com o dono da empresa, e ela se alegra porque fala assim, poxa, eu conheço o patrão, ele é meu amigo. E às vezes nós não conseguimos entender que a oração nos dá a possibilidade de termos intimidade com Deus, o Criador de todas as coisas, de termos amizade, de conhecermos o Senhor que nos chamou, que nos criou, que nos libertou, que nos salvou. A oração, ela tem que ser também nós, muito mais do que pedir. Ela tem que ser esse veículo que nos dá a oportunidade de falar com Deus e de ouvir a Deus. Mas como nós somos aqueles cristãos que, como eu falei no dia desse daí, que vem de uma herança capitalista, de um povo que nunca quer nem sentir dor e não quer passar por tribulações, que Jesus disse que no mundo tereis aflições, a gente quase sempre entende a oração como um meio de pedir. E repito, o Senhor Jesus falou para que devemos pedir a Ele. O próprio Paulo, Pedro nos ensinam a pedir ao Senhor, a fazermos conhecido diante dEle as nossas necessidades. Mas muito mais do que pedir, oração é intimidade com Deus. Tanto que a gente, no meio cristão, a gente tem o jargão, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, porque olhamos para Deus quase sempre como isso, essa manifestação de poder, através dos dons, através da unção, através da glória dele, do Deus que vai curar-me e vai usar-me para curar, e louvado seja Deus, porque ele faz isso, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que sara. Mas eu quero te dizer que muito mais do que isso, muito mais glorioso do que isso, é ter intimidade com o Senhor, é compreender que eu estou, né, me perdoe assim, o linguajar mais popular, eu estou batendo um papo com aquele que disse haja luz e houve luz. Eu estou batendo um papo com aquele que antes da palavra vir à minha boca, ele já conhece, mas ainda assim ele me chama para conversar com ele. Porque na verdade ele também quer se manifestar a mim, ele quer se fazer conhecido a mim. E meu desejo é que a gente tenha a oração como isso. E eu quero caminhar contigo, que eu hoje não pretendo demorar tanto, né, para que a palavra ela de fato fique fixa em nós, nessa mudança um pouco do que a gente está acostumado sobre oração. Uma outra passagem que tem, que eu também acho que a gente precisa aprender, é Jesus quando ele está para ser crucificado, né? E aí Marcos 14, a partir do versículo 38, ele sai para orar, volta, os discípulos estão dormindo, e ele fala para os discípulos, vigiem e orem. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Olha só, é o próprio Jesus que está dizendo, e esse Jesus que ora, porque ele sabia o que ele ia passar mais à frente. E aí ele vai e diz, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração é dever, a oração é aquela que nos sustenta, a oração é o que nos fortalece, a oração é que nos deixa vigilantes, prudentes, e a oração é que nos faz ter intimidade com o Senhor, que é santo, 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 do Senhor que tem poder para dar vida e para tirar a vida. A oração é este canal, por isso que devemos orar sem cessar, por isso que aqui em Lucas, como nós lemos, Lucas vai dizer
que precisamos, que é um dever nosso orar e nunca desanimar, nunca esmurecer. Quando a gente pega também em Atos 6:4, se vocês lembram, os discípulos eles estão pregando a palavra, o pessoal está se convertendo, e aí dizem que as viúvas e os órfãos estão ficando, estão deixando de lado, estão ficando sem atenção. E aí Pedro fala, levante homens cheios do Espírito Santo, mas nós nos dedicaremos à oração e à ministração da palavra. A oração e a ministração da palavra. A oração, ela permeia toda a nossa existência, porque orar é ter essa intimidade com Deus. Orar é se colocar na dependência de Deus. Orar é ter a confirmação cravada no coração, tatuada no coração, marcada no coração, de que sem Deus eu nada posso fazer, sem Deus eu não sou nada. E por mais que as nossas intenções sejam as melhores possíveis, é Deus que tem a resposta certa, é Deus que tem a direção certa, é Deus que é poderoso para não me deixar errar o caminho, é Deus aquele que pode preparar o caminho para mim. Enfim, o Espírito que habita em nós, ele está pronto, mas ele precisa encher o nosso ser, porque a carne ela é fraca, é o Senhor Jesus que está dizendo. Então eu quero rapidamente, como eu falei, não desejo demorar tanto, mas eu quero rapidamente falar sobre vocês com algumas coisas que eu anotei aqui, sobre o caminhar da oração. Lá na igreja eu falei sobre a oração, a fé obediente, porque biblicamente não é só crer em quem Deus é, até os demônios creem e estremecem. A fé em Deus ela é uma fé total, uma fé integral, que me faz caminhar em obediência a Deus. Se eu não obedeço, a minha fé é uma fé só dos interesses, desse Deus que dá, como eu tenho falado. Então eu coloquei aqui alguns princípios bíblicos para a oração, e uma delas, eu não vou citar muitos versículos, como eu falei, eu vou tentar ser sucinto, ser breve, mas uma delas é arrependimento. Sem arrependimento, a gente não consegue alcançar perdão, Deus não vai ver transformação em nosso ser. E no Salmo 66:18, Salmo 66:18, diz assim, vamos ler do 18 ao 20. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, quer dizer, se eu o guardasse aqui, dissesse está tudo bem, fizesse massagenzinha nele, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Claro que Deus sempre nos ouve porque Ele é onisciente. Mas aqui ele ouvir aqui no sentido, Deus não se preocuparia em me atender, Deus não se inclinaria para mim. E aí ele está dizendo, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Aqui ele está falando, se eu acalentasse, é algo que ele não fez, ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele está dizendo que Deus não ouviria, Deus não atentaria para a oração dele, mas depois ele demonstra que Deus, como ele não guardou o pecado, como ele se arrependeu, confessou ao Senhor o pecado, e se assim nós fizermos, diz a palavra do Senhor, que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. E aí ele fala então que Deus, ele ouviu a minha oração. E aí as passagens bíblicas seriam outras tantas, mas como eu falei, eu vou tentar ser bem sucinto hoje. A outra coisa é perdoar. Eu vou estar falando sobre Marcos 11, mas em Mateus 16 está a oração que Jesus Cristo nos deixou e todos a tratam, como a oração modelo. E nessa oração, que é do Pai Nosso, a gente ora dizendo, Pai, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoe aqueles que erraram contra mim, como eu também perdoo aqueles que erraram contra mim. Perdoa aqueles que me caluniaram, como perdoo aqueles que me caluniaram. É o que a gente está falando para Deus, quer dizer, sem perdão, a oração não é a oração feita ao Deus que é santo, ao Deus que é perdoador, ao Deus que é libertador. E Marcos 11:25 diz, e quando estiverem orando,
Se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-o, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Eu vou repetir. E quando estiverem orando, o que estão fazendo? Estão orando. Se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Vê que é condicional? Para que também. Mas se vocês não perdoarem, de novo condicional, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Nós lembramos também da passagem da oferta, né? Se você vai colocar a oferta e lembrar que alguém tem algo contra você, vai lá, deixa a oferta aí do lado, vai lá, reconcilia-te com teu irmão e depois volta e dá a oferta. Nada pode ser feito em nome de Jesus se não houver perdão. Nada. Eu e você falamos que somos salvos, somos filhos de Deus por causa do perdão. Podemos orar a Deus, passar pelo mediador que é Jesus Cristo, o caminho novo que nos foi constituído, porque Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos e aí podemos passar de cabeça erguida, sabendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos santifica. Então orar, amados, é dever. Orar é comunhão com o Senhor. Orar é saber que o Senhor nos ouve, mas o caminho da oração, ele tem que passar. Ele tem que passar por arrependimento de pecado, ele tem que passar por perdão. Do contrário, o que nós fazemos não é a oração segundo o que Jesus Cristo nos deixou. Não é a oração segundo a Bíblia. Me perdoe, vocês que estão aí ouvindo, vai ser oração como qualquer outro tipo de fé que tenham aí, em qualquer linha religiosa, até porque eu particularmente não creio em religião, né? Vocês já me ouviram dizer isso. Eu creio numa vida de intimidade com o Senhor Jesus. Eu creio numa vida que caminha com este que é o caminho, a verdade e a vida. E tanto é que em Atos, né, a gente vai ler lá que era o povo do caminho. Então eu creio nisso, que é uma vida que reflete Jesus Cristo. Mas a oração dessa vida de caminho é uma oração que se reconhece como pecador, que sabe que o pecado faz separação entre homem e Deus, e não pode ser somente um remorso, tem que ser um arrependimento, que compreende que eu tenho que perdoar ao meu próximo, eu tenho que perdoar aqueles que têm me ofendido, porque eu recebi perdão do meu Pai, e se meu Pai me ensinou a perdoar, me perdoando na prática, então também eu tenho que praticar o perdão. E a outra coisa que eu quero falar é sobre a oração já com gratidão. Uma fé que ora já grato a Deus, porque é Deus quem cuida de nós. Se o Pai da terra não sabe das boas coisas, quanto mais o Senhor. Os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor para com os seus, são caminhos de paz, são caminhos para nos fazer prosperar, são caminhos de bênção. E esse é o desejo de Deus, e eu creio muito, muito mesmo na Bíblia. Então eu creio muito o que está em Efésios 1:3. Efésios 1:3 vai dizer que nós que estamos no Senhor, que fomos reconciliados em Cristo Jesus, já somos, não é algo que está por vir, somos. É óbvio que esse somos é nessa vida caminhando com o Senhor, é nessa vida que vive segundo o coração de Deus, mas fala que já somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Não é algo que está para ser, somos. É óbvio, eu repito, que esse somos é numa vida de quem caminha com o Senhor. Então, quando eu oro para de fato saber o que Deus quer para mim como bênção. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia e se cumpra aquilo que Ele projetou para a minha vida, na minha vida. Eu oro para saber os desejos, desígnios de Deus para mim. Eu oro porque eu sei que Deus se compadece, que Ele é misericordioso e Ele pode me livrar de todo e qualquer mal. Mas esta oração já me faz ser grato, porque eu orei que aquele que é amoroso,
Eu orei àquele que é misericordioso. Eu orei que aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para me salvar, para te salvar. Eu oro a esse que enquanto que eu durmo, ele cuida de mim. Então eu já oro grato, porque eu sei que o que acontecer vai ser o melhor para a minha vida, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, porque meu Deus não vacila, não dormita. Então eu já oro em obediência, numa fé, pedindo perdão, perdoando e já rendo graças a Deus, porque é Ele que cuida de nós, Ele que cuida de mim. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. A gente vai estar lendo Filipenses 4. Eu vou ler algumas passagens rápidas, porque, como eu disse, né, não vou falar todas, porque não vamos demorar tanto. Não, vamos fazer o seguinte, se você já abriu em Filipenses, vamos deixar Filipenses para o final, vamos ler Colossenses. Colossenses 4, 2, depois a gente volta em Filipenses. Colossenses 4, 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Perseverar, lembra? Não desanime, não desista, orai continuamente, orai sem cessar. Então, perseverar em oração, velando nela quem? Em oração, com ação de graças. 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, né? Estamos agora sabendo que devemos orar uns pelos outros, estamos orando pelos outros, inclusive orar pelos nossos governantes, orar pelos aqueles que são superiores a nós, que são os nossos líderes, com ações de graça. E aí Efésios 6:8, que já vai numa outra linha, porque eu já vou emendar em Filipenses 4 para a gente terminar. Efésios 6:8. Orando em todo o tempo, sempre todo o tempo, continuamente, sem desanimar, né? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando, lembra lá Jesus Cristo falando em Marcos 14? Vigiai e orai, vigiando. Nisto com toda a perseverança, olha só, orar em todo tempo e com perseverança, e súplica por todos os santos. Aí já é o momento de orar pela igreja do Senhor, orar pelo povo de Deus, pelos missionários que são principalmente na Europa, passando por momentos muito difíceis, porque sabemos como, né, o novo coronavírus está na Europa, por todos os santos. E aí volto em Filipenses 4, a partir do versículo 5. Eu não entendo muito quando as pessoas falam, eu não sei o que orar. Meu amado, senta e conversa com Deus, ajoelha e conversa com Deus. Tenha um diálogo com teu Pai, Criador de todas as coisas, o soberano, o altíssimo, o santo, o lindo, o exaltado, o entronizado entre os querubins. Conversa com Ele, que tem poder para fazer e para desfazer, para dar e para tirar. Esse Deus, como você não tem o que orar, sempre temos que orar, porque estamos conversando com o Senhor. Filipenses 4, 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, perto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, sempre com ações de graça. Como eu agradeço se eu não recebi, é porque Deus é aquele que vai fazer o que é o melhor para nós. E no 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando eu comecei falando de orar, ser essa possibilidade de ter intimidade com o Senhor, de não só falar com Deus, mas ter a graça de ouvir Deus, de ouvir a voz de Deus, que isso é comunhão, isso é intimidade. Tiago
no capítulo 4, no versículo 7, ele diz assim: achegai-vos a Deus e ele se achegará. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Jeremias disse que se clamarmos, lemos isso no domingo no estudo, se eu não me engano, disse que ele se deixará ser achado por nós quando o clamarmos, quando o buscarmos de todo o coração. Amados, a oração ela é um dever, mas ela é um privilégio porque nos leva à intimidade com o Senhor. É uma graça que nos possibilita conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e para a igreja dele, hoje e sempre. A oração não tem a ver com o que eu recebo, a oração tem a ver com o que nós já recebemos. A oração tem a ver com o que Deus já preparou para cada um de nós. E assim somos gratos a Deus e falamos com Ele e o chamamos de Abba, de Paizinho. O meu desejo é que a gente ore sem cessar. Que o Senhor, Ele provoque em nós a oração também por intimidade, a oração por gratidão, a oração por amizade. Quer dizer, vou orar para ter intimidade com o Senhor, vou orar porque sou grato a Ele, vou orar porque vou falar com Ele, porque Ele está atento às minhas orações, à minha voz. Ele conhece, porque Ele é o bom pastor, Ele conhece a voz das suas ovelhas também. E as ovelhas, quando têm intimidade, conhecem a voz do seu pastor. Que em nome de Jesus Cristo tenhamos uma vida de oração. Mas não só essa oração daquele que fica mendigando, daquele que fica pedindo, daquilo que o escritor de Provérbios vai dizer como a sanguessuga que só sabe dizer dá, dá. Mas que a nossa oração seja uma oração também de privilégio de falar com esse que é Deus e se revelou a nós em Cristo Jesus. De poder caminhar segundo a vontade dEle, de conhecer os projetos dEle. E assim, quando a gente conhece Deus e ora a Deus, a gente consegue falar como Jó: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. O que não tiram de mim é a intimidade com Deus, a comunhão com o Senhor, de poder chamá-lo de Abba, de chamá-lo de Paizinho. Chamo de Senhor, mas também chamo de Pai querido. Que Deus ministre melhor aos nossos corações, que essa devocional ela seja recebida no seu coração e crie raízes profundas e possa frutificar